Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós iremos falar de um tabaco importado da Dinamarca, um tabaco composto basicamente de Virgínia, com um corte Dark Flake. Para quem não conhece, o Dark Flake é um corte flake, porém desfiado. Eu vou mostrar para vocês o tabaco e nós iremos apreciar ele aqui hoje. O tabaco é esse aqui, não sei se dá para vocês verem direitinho, é o tabaco Golden Blend da Mac Baren e é um tabaco importado da Dinamarca, um tabaco que foi enviado pelo nosso amigo e confrade, ele que importa e vende aqui no Brasil tabacos por valores realmente excepcionais, Dr. Eduardo Alphonse, ele que mora em Itatiba, São Paulo. Já fiz um outro vídeo falando a respeito dele. Esse tabaco aqui nós iremos apreciar hoje. Para iniciar, eu quero mostrar para vocês aqui, primeiro que a embalagem é extremamente elegante. Eu quero mostrar para vocês o corte, que é o corte Dark Flake, que é um flake desfiado, nada mais do que um flake desfiado. Não sei se dá para vocês verem direitinho, é um flake desfiado. Esse tabaco é um tabaco composto basicamente de Virgínia, então não tem componentes aromatizantes. O aroma que se sente é o aroma basicamente de tabaco Virgínia. E quando se está degustando, quando está se apreciando esse tabaco, as notas que você denota é basicamente de Virgínia, adocicado. Alguns Virgínias são mais amadeirados, outros são mais frutados. Isso varia muito de cada paladar, varia muito do que cada pessoa tende a associar, a denotar quando está apreciando o tabaco. Vamos carregar o nosso fornilho, né, para não perder a tradição. Hoje nós iremos apreciar esse tabaco Golden Blend da Mac Baren com esse cachimbo, que é um cachimbo Bulldog, modelo Bulldog da Bazanelli. Madeira imbuia. Vamos abrir aqui o tabaco. Pegar um bocado de tabaco, né? Para podermos carregar o nosso fornilho. Então, pessoal, é um tabaco que realmente me surpreendeu bastante. Eu que, como sempre costumo dizer, não tenho grande experiência para falar a respeito de tabaco. Eu tenho experiência ao longo do tempo com cachimbo, com tabacos importados não. Então, eu tenho tido a oportunidade de estar apreciando esse tabaco, assim como também já tive a oportunidade de experimentar alguns outros tabacos, algumas outras amostras, né, de tabacos importados. Mas dizer que eu particularmente comprei, que eu importei um pacote ou uma lata de tabaco, isso não seria verdade, até porque eu não o fiz, né? Então, vamos lá, né? Mac Baren Golden Blend, um tabaco importado da Dinamarca, composto basicamente de Virgínia. Já está aqui o meu fornilho carregado, vou pegar aqui o meu isqueiro, o meu tamper e vamos apreciar esse cara. Quando já começamos o pré-acendimento e a primeira compressão do tabaco, já se pode denotar no ambiente e nas papilas da língua o sabor indiscutível e incomparável do Virgínia. O aroma, o room note que esse tabaco espraia no ambiente realmente é fantástico. Para quem está acostumado com tabacos aromatizados, realmente é
um divisor de mares, né, como poderia colocar, é um tabaco que realmente surpreende, porque é um tabaco que, para quem está acostumado a fumar aromatizados, vai observar que anda completamente na contramão, porque as notas que você consegue denotar fumando, as notas que você consegue degustar, identificar fumando esse tabaco, são notas realmente firmadas a partir de sua base, que é o Virgínia. Você não vai encontrar notas aromáticas porque não existe nenhum agente aromatizante na composição desse tabaco. Então, existe a questão do método de apreciação, porque é um Virgínia. E o Virgínia, eu costumo sempre dizer que requer uma certa técnica para a apreciação, porque senão a sua apreciação pode se tornar sofrível. Bem, o meu já está aceso, vamos lá. Falando da queima desse tabaco, é um tabaco que realmente me surpreendeu. Eu estive na minha casa fumando esse tabaco juntamente com meu amigo Luiz, mineiro, e a gente se surpreendeu bastante, porque quando se fala de tabacos aromáticos ou aromatizados, nós vemos que ao fumar sobra-se sempre uma determinada quantidade de tabaco bastante úmido, condensado no fundo do fornilho. Então tem sempre aquela quantidadezinha de tabaco no fundo do fornilho que a gente não consegue apreciar, que a gente não consegue fumar. Até porque ele condensa, a umidade desce para o fundo do fornilho, da canela para o fundo do fornilho, e aí aquele tabaco torna-se um tabaco oxidado, um tabaco extremamente úmido e acaba não queimando. E se você persiste, às vezes acaba queimando até a sua própria língua por esforço mesmo de tentativas de tentar queimar esse restante de tabaco no fundo do fornilho. E esse tabaco nos surpreendeu por isso, porque esse tabaco ele tem uma queima uniforme. Quando você o acende, você consegue fumar ele até a última quantidade que existe no fundo do fornilho. Isso é algo que realmente nos surpreendeu bastante. É um tabaco que você consegue aproveitar ele do início ao fim, sem contar que o seu acendimento é extremamente fácil. É um tabaco que você acende com facilidade e ele se mantém aceso por muito tempo. E é uma coisa realmente excepcional. O meu apagou porque estou falando aqui com vocês. Mas é aquilo, pessoal. Muita gente por aí tá sempre debatendo a respeito de como carregar o fornilho, como comprimir o tabaco, qual a força que eu devo colocar ao comprimir o tabaco com o tamper, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É aquilo que a gente sempre costuma dizer, não existe uma moda, uma regra, uma lei para se fumar cachimbo. Existem algumas técnicas que facilitam a vida do cachimbeiro, né? Daquele que aprecia a arte de fumar cachimbo. Porém, não existe uma regra, não existe uma lei ditada para isso. Cada um parte de um princípio, de uma regra, e daí ele adapta-se àquilo que melhor atende o seu gosto, aquilo que melhor atende a sua necessidade. É o que eu sempre costumo dizer. Você carrega o fornilho, pega lá as quantidades do tabaco, carrega o fornilho a quantidade que você acha que seja adequada para a sua fumada e sempre antes de acender, dá aquela puxada, dá aquela, sentida no fluxo do cachimbo, porque às vezes você carrega, vai comprimindo, carregando, e aí quando você vai acender, não sai nada, porque infelizmente o seu cachimbo entupiu. Você vai ter que pegar a ferramenta. O mais correto nesse caso é sempre tirar todo o tabaco e depois começar a colocar novamente. Então, para que isso não ocorra de início, é sempre recomendado uma regra básica, digamos assim, um princípio, uma técnica, não uma regra, uma técnica básica, é sempre quando estiver carregando, observar o fluxo. O fluxo tá legal? Você carrega, comprime. Qual a força que eu devo comprimir o meu tabaco? Olha, obviamente você não vai colocar uma força como se você tivesse, por exemplo, socando um alho. Se você colocar a força como se você estivesse socando alho, vai comprimir demais
e vai vedar o fluxo do cachimbo. Então é óbvio que você não vai colocar tanta força. E é óbvio também que você também não vai ficar comprimindo com tamanha leveza. Você precisa mesmo experimentar. É o que eu sempre costumo dizer. É preciso experimentar. Não existe uma regra. Você precisa observar o que melhor se adapta à sua necessidade, ao seu gosto. Então você pega, testou o fluxo, está carregado, dá aquela leve comprimida, pega o seu isqueiro, acende, pré-acende, comprime novamente, acenda novamente. E assim você aos poucos vai pegando experiência. Não existe uma regra. As pessoas estão sempre discutindo a respeito de cachimbo, a respeito de como fazer, como não fazer. Pessoas que realmente estão perdendo tempo, porque nunca uma regra básica será firmada para todos. Existem leis no nosso país, centenas e centenas de leis que não servem para todos. Se servisse, o país estava muito melhor do que está hoje. E assim como existem leis, mas que não servem para todos, serve entre aspas, não existe também regra ditada para como fumar o seu cachimbo. Você precisa experimentar, você precisa aprender consigo mesmo. Nós aqui do canal não estamos aqui ensinando ninguém. Não é o nosso intuito ensinar ninguém a fumar cachimbo. Ninguém aprende a fumar cachimbo vendo alguém fumar cachimbo. A pessoa apenas aprende a partir das suas próprias experiências, mas tendo como visão ou como exemplo aquilo que alguém que ele assiste no YouTube ou que alguém que ele conhece que fume cachimbo, que está próximo dele, seja como referência. Mas na verdade não é o intuito ensinar a fumar cachimbo. O nosso intuito é trocar experiências aqui no canal. E esse é um dos nossos diferenciais quanto a outros canais, porque as pessoas tendem a acreditar que os canais são para, na verdade, ensinar a fumar cachimbo. Mas não é essa a verdade. A verdade não é essa. A verdade é que os canais servem para orientar como você deve digamos assim, proceder em determinada situação. Não é uma regra, não é um ensinamento, é uma experiência para que você possa filtrar e ver se funciona para você ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Assim como muitas coisas que nós falamos aqui servem para uns e não servem para outros. Então não existe uma regra. Mas voltando a falar do tabaco da Mac Baren, o Golden Blend, ele... De início, é aquilo que eu já falei, a queima ela é extremamente proveitosa e observando quanto ao custo-benefício é um tabaco realmente que vale muito a pena, porque você consegue aproveitá-lo do início ao fim. Você não tem perda, você consegue fumar ele do início ao fim do fornilho. E é uma fumada extremamente prazerosa. É um tabaco realmente muito agradável no aroma, ele exala no ambiente um aroma realmente fantástico. Ele queima do início ao fim, ele se mantém aceso com muita facilidade, ele não é um tabaco que apaga demais, ele tem uma umidade extremamente adequada e eu pude observar que ele, até mesmo na própria embalagem, a umidade que se tem não se perde com tanta facilidade quanto outros tabacos de lata que se compra. É um diferencial dos Virgínias, né? Ele tem já uma umidade que se mantém por um determinado tempo. Há aqueles que podem opinar e optar por colocá-lo em um pote hermético. Eu, observando a sua umidade e algumas experiências que fiz, resolvi deixá-lo na própria embalagem. Então, é o que eu estou falando para você. Se você tem a disponibilidade de estar adquirindo um tabaco importado, esse aqui é um tabaco dinamarquês, como eu já disse, realmente vale muito a pena. Falando desse cara, então, vale muito mais a pena. É um tabaco que não queima a língua, é um tabaco que realmente, fumando com moderação, é aquela questão do Virgínia que eu volto a repetir. Muita gente fala, eu tentei fumar o high tobacco, mas não consegui, queimei a minha língua, foi realmente sofrível. Pessoal, o Virgínia tem uma técnica. A gente sempre fala a mesma coisa, mas parece que para muita gente não serve, porque a gente fala hoje, amanhã eles estão perguntando a mesma coisa para outros por aí. É aquilo, né? Às vezes a gente fala, mas a pessoa não absorve.
outra pessoa fala a mesma coisa, porém de um modo um pouquinho diferente, ela diz: nossa, que fantástico, nunca tinha ouvido isso. Realmente isso é maravilhoso, mas na verdade a gente fala isso o tempo todo. O Virgínia, ele tem uma técnica para ser fumado. As pessoas costumam queimar muito a língua e a boca com o cachimbo. Por quê? Porque elas costumam não saber experimentar tabacos para ver o que melhor se adapta. Então, não experimentando, elas pegam qualquer tabaco. Às vezes tabacos extremamente aromatizados, que estão muito químicos, tabacos que são muito úmidos ou secos demais. Então é preciso começar a experimentar para achar o que melhor você se adapta. Falando de Virgínia, é preciso carregar o fornilho com uma calma. Fumar o cachimbo exige de nós uma técnica, um ritual, uma ritualística. Você não pode encher o seu cachimbo de qualquer jeito, às pressas, para entrar no carro, levar as crianças no colégio, sei lá, dar uma corrida na praça, simplesmente acender com pressa. O isqueiro apaga, você acende de novo, o isqueiro apaga, e aí você começa a ficar nervoso, aquela coisa toda. Quando você consegue acender, você vai realmente com a cadência muito pesada, queima a língua, torna-se sofrível, o tabaco começa realmente a ser para você um tabaco amargoso, um tabaco que não te dá prazer. Aí muitos começam a falar mal do Virgínia. O Virgínia requer uma técnica, ele requer a ritualística do cachimbo, que é um momento de calma, um momento de relaxamento. Fumar cachimbo é para um momento de prazer, é para um momento de descanso, de relaxamento, diferente do cigarro. Que o cigarro, as pessoas costumam fumar cigarro no momento de estresse, de angústia, de nervo. Elas pegam um cigarro, colocam na boca, acendem e vão fumando aquele cigarro, vão fumando. E quando veio, o cigarro já se foi, não teve prazer nenhum, apenas inalou, apenas absorveu, tragou aquela fumaça tóxica toda e o cigarro acabou e não se obteve prazer nenhum, não se obteve reflexão nenhuma com aquele ato. Então, diferente do cigarro que se fuma em qualquer momento, em qualquer lugar, sabe, no momento de euforia, angústia, prazer, sei lá, estado de nervo, estado de alegria, estado de euforia, de êxtase. Diferente disso, o cachimbo, ele funciona para nós no momento de relaxamento. Eu chego do serviço, eu chego do trabalho, eu tomo meu banho e aí eu pego o meu cachimbo, carrego com o tabaco que melhor me agrada, escolho o meu cachimbo, acendo ele com calma e começo a apreciar ele. E com o tabaco Virgínia é preciso ter essa calma, com uma cadência bem leve, bem suave. Para quê? Para você conseguir denotar no tabaco Virgínia o adocicado. Porque o Virgínia tem em sua composição natural um adocicado natural. Mas as pessoas dificilmente estão conseguindo denotar esse sabor porque fumam de uma euforia muito grande. E esse tabaco, olha, é um tabaco que eu consigo estar falando com vocês e ele continua aceso. E o aroma, pessoal, realmente é fantástico. É um aroma maravilhoso. Golden Blend da Mac Baren. Um tabaco que eu super recomendo, um tabaco dinamarquês. As minhas impressões sobre ele é isso. O ambiente fica com room note, um perfume muito leve, quase que imperceptível. Na hora da fumada, ele não é aquele tabaco que empestia o ambiente com um cheiro forte. Ele é um tabaco realmente muito leve, muito suave. A sua força de nicotina eu colocaria de média a baixa. E realmente muito agradável. Temos até aí, está passando embaixo da sua tela, o contato do Dr. Eduardo Afonso, que comercializa aqui no Brasil por um preço muito acessível, não só esse tabaco, como outros tabacos, seja de lata, seja na embalagem, como esse aqui. Realmente vale muito a pena, para você que já experimentou sabe do que eu estou falando, para você que ainda não experimentou, eu super recomendo. É isso,
Na hora de fumar o seu cachimbo, não busque regras, busque experimentar, busque aprender com as suas próprias experiências, seus acertos e os seus erros. Porque fumar cachimbo é isso, é aprender a cada dia mais essa arte tão nobre, tão bonita, que vem de muitos e muitos anos dos nossos antepassados. Para você que vai ficando por aí, eu vou ficando por aqui, é claro, com meu bom e velho amigo Cachimbo, cachimbando, é claro. Muito obrigado, até o próximo vídeo.